No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 passos para entrevistar tecnicamente alguém. Aquele momento onde você precisa contratar uma pessoa nova para o seu time de desenvolvimento ou para o seu time de SRE ou o que seja, e você não sabe exatamente como conduzir essa entrevista. A primeira coisa que você tem que ter para entrevistar tecnicamente alguém de forma assertiva é um roteiro, uma sequência de tópicos que vai te dizer ali exatamente o que perguntar e o porquê. E não precisa estar necessariamente em ordem, mas você precisa ter aquele parâmetro para poder saber o que extrair da pessoa. E com esse roteiro você consegue manter as entrevistas iguais. E assim você garante que você vai comparar as pessoas da maneira mais próxima possível ali em conhecimentos técnicos que ela tem. E isso tira vieses que às vezes você pode ter do tipo, pô, meu santo bateu mais com aquela pessoa do que com aquela outra, sabe? Tirar esse tipo de viés e você analisar mais assertivamente as respostas e a profundidade que cada candidato dá na sua resposta. A segunda coisa mais importante é você ter bem definido aí na sua empresa as responsabilidades de cada etapa ali da pessoa, sabe? Assim, o que é o esperado de um júnior, o que é esperado de um pleno, o que é esperado de um sênior, para você poder encaixar esse candidato nessa linha ascendente, sabe? Porque assim, estar como júnior ou estar como pleno, estar como sênior, isso não é 0 e 1. Na verdade, é a linha ascendente que você vai dizer se ele está mais perto de um ou de outro, ou de outra extremidade. O terceiro ponto é você tomar nota de tudo que a pessoa está te trazendo. Então, conforme ela for falando, vai anotando. Mesmo que você fique assim, olhando para baixo, escrevendo ou digitando, toma nota de tudo que ela trouxer, tudo aquilo que for relevante, tudo aquilo que você pode, inclusive, usar de gancho para perguntar depois. O quarto ponto é entender as motivações desse candidato. Assim, o que está motivando ele, nesse momento, a buscar um outro emprego? Sabe, assim, o que está fazendo ele olhar para o mercado nesse momento. O quinto e último passo é você dar a oportunidade para essa pessoa fazer perguntas sobre a empresa, rotina, que sei lá, já teve candidato que me perguntou se tem PM no time. Então, assim, deixa a pessoa perguntar o que ela quiser e você responda da maneira mais honesta possível. Agora, detalhando, a gente vai começar criando o roteiro para essa vaga de dev. Então a gente vai supor que é um dev pleno. Vamos colocar aqui uma vaga de desenvolvedor pleno. Aqui no nosso exemplo, a gente vai dizer que é um dev pleno, que ele vai entrar num time que usa linguagem Java, que tem vamos supor que tem um legado usando struts, e tem uma outra aplicação nesse mesmo time ali que tem mais ou menos uns 3 anos e usa Spring Boot, e as aplicações mais novas estão nascendo em Quarkus. Assim, um cenário bem hipotético, mas talvez até um pouco real aí na atividade de empresas mais antigas aí, que acabam tendo que manter algum tipo de legado. E aí a gente tem esse cenário, de banco de dados a gente tem um MySQL e um MongoDB, a gente tem os dois nesse cenário hipotético, e a gente usa a nuvem da AWS. É isso. Então, essa é a nossa meta de pessoa, uma pessoa que tenha esses conhecimentos nesse ecossistema. Ela pode ter todos os conhecimentos esperados, ela pode ter alguns, e aí a gente vai, dentro desses conhecimentos, que a gente vai encaixar ela nessa linha de senioridade, né? Entre o mais júnior e o mais sênior. Diante de todo esse contexto que a gente pegou agora, a gente começa, enfim, a montar o nosso roteiro, né? Que é o passo 1. Então, o que a gente vai precisar perguntar sobre? Depois de abrir para o candidato falar sobre as experiências dele, o que trouxe ele até aqui, como o caminho que ele percorreu para chegar onde chegou ali na carreira dele, a gente começa com as nossas perguntas de roteiro. Então, o que a gente vai perguntar primeiro? Linguagem de programação que a pessoa conhece. Então, fala aí as linguagens que você já trabalhou,
frameworks, padrões de projeto, o que ele usou nas linguagens. Eu programo em Java, né, que era o nosso exemplo, e eu já usei frameworks como Struts, como Spring, como EJB e por aí vai. Então, o primeiro item da nossa lista do nosso roteiro é linguagem de programação, que a pessoa conhece. O segundo item é frameworks. A gente roda tudo em nuvem, então vamos perguntar sobre Kubernetes para ele, ou qualquer outro orquestrador de containers. A gente puxa um gancho de pergunta de Docker, se ele sabe configurar uma imagem, se ele sabe criar uma imagem, se ele entende o conceito e os porquês de usar Docker. Pergunta de CI/CD, se ele já trabalhou com algum, se ele já operou algum, porque assim, é aqui onde a gente começa a pegar a profundidade de conhecimento da pessoa naquilo que ela diz que sabe. Então, é comum um candidato falar, não, CI/CD eu sei. Você sabe o que? Não, então onde eu trabalhava tinha um time que cuidava, eu fazia a minha imagem, mandava para eles faziam um deploy usando um Jenkins. Pô, então ele não sabe, ele não sabe de CI/CD, ele sabe que existe, ele sabe como funciona, mas ele nunca escreveu um pipeline. Então é aí onde você começa a pegar, não, já escrevi um pipeline, eu já usei, sei lá, GitHub Actions e funciona XPTO e por aí vai. E aí você vai ganhando profundidade. Sei lá, nesses 5 itens que a gente elencou aqui de roteiro já, linguagem, framework, Kubernetes, Docker e CI/CD, você já tem um cara aí que vai, de alguma forma, te dar profundidade disso. Ele pode não saber todos os itens, ele pode saber alguns, e ele pode saber mais ou menos todos, sabe? Mas aí você identifica, tá, beleza, na nossa linha entre júnior e sênior, onde que essa pessoa tá? Qual é a profundidade de conhecimento que ela tem em linguagem, framework, Kubernetes, Docker e CI/CD que a gente precisa na stack que a gente tem hoje. Nesse momento aqui você já sabe mais ou menos. Depois de chegar nesses 5 pontos aqui, você já sabe mais ou menos esse cara se encaixa, entendeu? Onde que você vai colocar essa pessoa dentro do time e se faz sentido trazer essa pessoa para o time, né? Se converge com a vaga que está em aberto. Depois de você fazer essas perguntas do roteiro, se você ainda não pegou um gancho daquilo que a pessoa falou, que você foi tomando nota, talvez esse seja o momento de você ir também já fazendo as perguntas em cima daquilo que a pessoa trouxe. Aí, de novo, né? A pessoa trouxe pô, estou estudando Kubernetes. Tá, mas o que você sabe? Você já configurou um deployment? Você sabe o que é um stateful set? Você sabe o que é uma ingress? E aí a pessoa vai saber desenrolar ou não. E aí é onde você pega, inclusive, quando a pessoa mentiu, sabe? Ela disse que manja muito, que é fácil, e aí você descobre que ela só assistiu uma videoaula sobre, e ela tem um conteúdo, ela tem um conhecimento muito teórico e muito superficial sobre como é, e se ela precisar meter a mão na massa ali, ela não sabe desenrolar um Helm para fazer um deploy, entende? Inclusive, é aí onde você pega a honestidade da pessoa. Geralmente, os honestos são os melhores, sabe? Aquela pessoa que vai falar, pô, eu não sei, eu não conheço, mas eu posso me virar, eu posso aprender e existe técnica para isso. E existe o outro lado também, onde a pessoa ela se desenvolve muito bem nesses 5 pontos aqui que a gente tem até agora no nosso roteiro. E aí o ideal é que você tenha esse roteiro preparado para um a mais daquilo que você precisa. Porque geralmente é onde você acha bons sêniors que não estão sendo valorizados no mercado, sabe? Aí você pode botar mais itens na fila ali já para tá na manga. Questão de cache, filas, segurança, banco de dados, observabilidade de aplicação, que são coisas que normalmente um júnior não dá a mínima. Ele nem sabe, ele às vezes até sabe que existe, mas ele não entende muito bem, e ele só lida ali com o que aparece no dia a dia. Então são coisas que você consegue aprofundar também. Então, pô, quais ferramentas de fila você já usou? Quais ferramentas de cache você já usou? Quais softwares, serviços, aplicativo de nuvem? O que você já usou para fazer o quê, sabe? Você vai dando profundidade também. E aí, de novo, você expande esse leque. Então, assim, você começa a descobrir pessoas que estão além daquilo que você precisa. E é muito comum, tá? Ter aquele sênior que trabalha numa consultoria e ele tá muito não valorizado e ele nem percebe. Ele tá contratado como um júnior ganhando, sei lá, R$3.000 e ele já tem um conhecimento ali de um plenão bom, quase sênior,
E aí é onde você consegue fazer aquela proposta irresistível, entendeu? Porque você vai fazer uma proposta já de pleno para ele, vai quase que dobrar o salário dele, com certeza ele vai querer a vaga e você descobre aí um talento que não está sendo aproveitado. Inclusive, geralmente essas pessoas, quando você faz a proposta para elas recebem uma contraproposta no ato, na empresa em que elas estão, porque a empresa às vezes sabe que a pessoa é boa e ela só não deu aquele aumento ainda porque estava segurando para poder liberar esse aumento para a pessoa, sabe? Isso é comum também, principalmente quando a gente fala de consultoria. E eu não estou criticando consultoria também, porque a gente sabe que não é assim, né? Mas não é a la Bangu, mas a gente sabe que às vezes o acompanhamento desses devs, quando eles trabalham por consultoria, é mais difícil, porque eles ficam alocados no cliente. Então, o gestor da consultoria não necessariamente sabe exatamente o que essa pessoa está fazendo no dia a dia, como que ela lida com os pares dela ali. E aí essa pessoa, às vezes, acaba, se não tiver uma gestão que acompanha muito de perto, inclusive para saber tecnicamente o que está sendo feito, essa pessoa acaba ficando para trás ali, sabe? Ela acaba sendo não valorizada como deveria. Tem consultorias que fazem um excelente trabalho, mas não é a maioria, infelizmente. E aí, com a evolução da entrevista ali, você já tendo alinhado tudo que você queria, feito os depar ali do seu roteiro, você abre pro candidato também perguntar algo, sabe? Assim, dá a oportunidade para ele, ou ela, né, para essa pessoa perguntar alguma coisa que queira saber sobre a vaga, sobre padrões de projeto que a gente usa, tecnicamente o que a gente faz, como é o dia a dia. Já teve candidato que perguntou se vocês fazem code review, sabe? Assim, porque onde eu tô eu odeio fazer code review e eu não gostaria de ir para uma outra vaga que eu precisasse fazer code review. O cara falou isso na entrevista. E aí você às vezes a pessoa ela se denuncia só de deixar ela falar, sabe? Já me perguntaram também como que é o ambiente aí, porque o ambiente onde eu estou hoje, a coisa é muito ruim, que os devs eles não se respeitam, que as pessoas não se ajudam, então você começa a pegar até esse tipo de problema, às vezes cultural, que tem onde a pessoa está e o porquê que ela está saindo, sabe? Às vezes a pessoa está saindo porque ela realmente está num ambiente tóxico, ela quer se livrar disso. Já teve dev que me perguntou eu vou ter que fazer deploy, porque eu não gosto de ter essa responsabilidade, eu não quero fazer deploy. E ele estava se candidatando para uma vaga de sênior. Então, assim, um sênior que não faz deploy, no meu ponto de vista, não faz sentido. Então, só dele fazer essa pergunta, no final até esclareci, inclusive, falei, olha, a vaga é para sênior, e se você entrar como sênior, você vai ter que fazer deploy, isso é um problema? Não, é que onde eu tô hoje é mais complicado, mas se tiver que fazer a gente faz, né, sabe como é, então... Deu pra ver que o cara não tava afim bom, não preciso nem dizer que não rolou, né? E por último, mas não menos importante, é legal perguntar o que tá motivando essa pessoa de sair, de mudar de emprego, sabe? De largar onde ela tá pra vir pra essa oportunidade que você tá oferecendo, que é uma aposta. Toda entrevista, todo novo começo é uma aposta. Então... não é uma certeza de que vai dar certo, não é uma certeza de que a cultura que você tem na sua empresa vai se adequar aos valores que a pessoa tem e vice-versa. Então é legal pedir para que a pessoa traga isso, até para entender. E aí não tem motivo errado, entende? Assim, tem gente que, sei lá, a pessoa vai casar, ela se enfiou em um monte de dívidas e nesse momento o agiota está correndo atrás dela e ela precisa muito de arrumar um aumento de salário, entende? Isso é super comum. Ou então a pessoa ela está trabalhando com PHP e ela cansou de trabalhar com PHP, ela quer trabalhar com Java. E aí ela está procurando uma vaga de Java, ela já estudou e ela quer mudar. Então, assim, os motivos são N, mas é legal você saber, porque isso traz muito da pessoa também, dos valores da pessoa, do que ela está passando de vida, para você ver se faz sentido também com a oportunidade, entende? E era isso. Assim, pro dia de hoje, o que eu tinha para falar era isso. Obrigado quem acompanhou até aqui. Meu nome é William. Curte esse vídeo aí. Escreve uma pergunta nos comentários que eu respondo em um outro vídeo. Valeu, falou.